Fala pessoal, começando aqui mais um Venda na Veia, né? E hoje nós vamos falar sobre como vender sem ser ou parecer chato, né? Insistente, aquele vendedor ali que ninguém quer chegar perto, o pessoal passa longe, inclusive quando vê ali na porta de uma loja. Então, como que a gente vende sem ser esse vendedor chato? Porque, na verdade, muitas pessoas que querem mudar de vida, até entendeu já que para mudar de vida precisam vender alguma coisa, e que o processo de vendas, na verdade, é a única habilidade capaz de gerar receita, né? Muitas pessoas que já perceberam isso, ainda assim, têm medo de vender, têm medo de oferecer o produto ou serviço ali, com medo de parecer chato, parecer insistente, parecer esses vendedores aí que todo mundo quer ficar longe. Então, hoje a gente vai falar sobre como vender sem parecer chato, porque o processo de vendas, ele não precisa ser um processo de insistência, de, de chatice, digamos assim, né? Ele não precisa ser e não é, na verdade, né? O processo de vendas tem que ser natural, tem que ser fluido, porque requer técnica e estratégia da forma certa, claro, né? Então, é totalmente possível você vender muito em quantidades grandes, sem ser chato, sem ser insistente com o cliente. É totalmente possível. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por isso eu já fiz o roteirinho aqui. Hoje, diferente dos outros dias, eu já deixei aberto aqui o nosso roteirinho, né? E a primeira coisa que a gente vai falar aqui, ó, é como vender de forma natural e persuasiva sem parecer insistente. Esse é um ponto. E aí, aqui eu separei alguns tópicos para a gente abordar. O primeiro deles é o que faz um vendedor parecer insistente. E aí fica a pergunta para vocês aí. Pausa o vídeo, reflita um pouco e comenta aqui para mim. Marca aqui nos comentários. Na sua opinião, na sua concepção, o que faz o vendedor parecer chato, parecer insistente? Tem infinitas habilidades aí, né? Como que eu posso dizer? Não é habilidades, mas não encontro a palavra, mas tem infinitos fatores aí que influenciam para que um vendedor pareça chato e insistente. Na sua concepção, para você, quais são esses fatores? Ou um ou mais de um que você lembrar, coloque aqui nos comentários pra gente. Então, o que faz um vendedor parecer insistente? Ó, um vendedor é chato quando? Aí tem uma listinha aqui, ó. Ele só foca na venda, né? Ou seja, o vendedor que ele não se importa com o cliente. A gente já falou isso aqui em outros episódios também sobre a pessoa ela não quer o seu produto. E aquele vendedor ele está tão focado em vender, em bater meta, preocupado com o dinheiro, que ele fica focando no produto. Ele esquece de focar no cliente, esquece de fazer pergunta para conhecer o cliente, para conhecer o público-alvo, né? E a pessoa, ela não quer, a pessoa que compra com você, ela não quer comprar o seu produto. Ela quer a solução que o seu produto oferece. Se ela tivesse a possibilidade de comprar, de ter a solução sem comprar com você, ela ia optar por essa opção, né? Então a pessoa ela não quer o produto, ela quer o resultado, a solução que seu produto oferece. Então, quando você for vender, foca na solução que a pessoa vai ter no final. É o famoso que a gente falou aqui no primeiro episódio, não lembro se foi no primeiro ou no segundo, mas eu falei da furadeira, né? Desculpa, a gente tô recuperando ainda, e eu fiquei meio mal esses dias, por isso na semana passada a gente nem teve o episódio, né? Tava acamado aí, que eu não tava muito legal, tô recuperando ainda, mas graças a Deus já tá tudo certo. Mas continuando aqui, eu falei, né, sobre a furadeira. A pessoa que compra uma furadeira, ela não quer a furadeira, ela quer o furo na parede. Mas na verdade ela não quer nem o furo na parede, ela quer o quadro pendurado na parede depois que o furo já foi feito. Esse é um fato. Então é isso que você tem que vender, o quadro na parede. E aí você não vai ser chato, não vai ser um vendedor insistente, tá? Então, o que faz um vendedor parecer insistente, chato? Foca só na venda. Então não foca no cliente, não pergunta nada, não sabe nada do cliente. Só foca na venda. Não faça isso, tá? Segundo ponto, não escuta. O vendedor ele não escuta o cliente, ele só fala do produto. É o que a gente acabou de falar aqui. Foca no produto e esquece de focar no cliente, na solução que o produto oferece. Porque no final é a solução que a pessoa quer, né? Então, pergunta, ouça com atenção, porque o processo de vendas é sobre ouvir, é sobre servir também. Então, você tem que ouvir mais o cliente do que falar. E os vendedores, hoje em dia, quem se diz vendedor, né? Porque na verdade nem é,
foca tanto nele mesmo, no produto, que esquece de ouvir o cliente e fica falando, 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 enchendo a cabeça do cliente ali, de coisa que o cliente não quer nem saber. O cliente fica de saco cheio, só quer sair daquela conversa logo e ir embora. E o cara ali falando, enchendo o saco do cliente. Não, você faz perguntas de forma estratégica para você conhecer o cliente e aí ouve mais do que fala. E quando falar, fala algo que esteja alinhado com o que você ouviu do cliente para resolver uma dor, um problema ali que ele quer que você resolva. Então, venda falando algo que vai atacar naquela dor, naquele problema que o cliente descreveu para você, tá? Outra coisa que faz o vendedor parecer insistente e chato, ignora os sinais do cliente. E o cliente está ali, já está até fazendo caras e bocas, que tá de saco cheio, e o vendedor está ali falando, ignorando, não presta atenção no cliente, o cliente claramente não está aguentando mais aquela conversa, e o vendedor está ali, ignorando e só seguindo, né, a ladainha dele ali enchendo o saco do cliente. E não agrega valor, fica ali tentando empurrar o produto, porque ele quer saber de vender, né? Ele só quer vender, ele não está preocupado com o cliente. E o processo de vendas é um processo de troca de valores. A gente falou isso aqui na nossa primeira aula, no primeiro episódio. É um processo de troca de valores, tá, gente? Então, foca nisso, em gerar valor para o cliente. Gerar valor, dar uma solução para o problema que o cliente tem, ok? Então, o vendedor insistente, ele não foca nisso, ele não faz isso, tá? Então, é isso. O segredo para vender, eu coloquei essa frase aqui que eu achei muito legal. O segredo para vender sem parecer insistente é criar uma experiência agradável e deixar o cliente confortável para comprar, né? Então, se você fizer ao contrário dessa listinha que eu fiz aqui, já ganhou o cliente aí em mais de 50%, né? Segundo tópico, gente, as 5 técnicas para vender sem ser chato, tá? E aí eu coloquei aqui, ó. É, vamos dizer assim, de forma geral, ao invés de tentar empurrar o produto para o cliente, de ficar ali insistindo e empurrando para ele comprar, mostra para ele as qualidades, o benefício que ele vai receber com o seu produto, a solução que ele vai receber com o seu produto, e mostra por que o seu produto e serviço é a melhor escolha para aquela dor, para aquele problema que ele quer resolver. Mostra isso de forma fluida, natural, sem ficar insistindo também, tá bom? E aí eu listei aqui, né? As 5 técnicas para vender sem ser chato. Primeira, venda como um consultor, não como um vendedor. Né? Ao invés de ficar tentando empurrar o produto, haja como especialista que está ajudando o cliente a fazer a melhor escolha. É totalmente diferente de ficar empurrando o produto, né? Você está dando uma consultoria para o cliente sobre o seu produto ou serviço, para a partir dali ele adquirir já sabendo que o seu produto ou serviço é a melhor escolha para ele, né? E como você faz isso? Você faz perguntas estratégicas para entender ali o que o cliente realmente quer, que a gente falou aqui anteriormente, né? Pergunte e ouça com atenção, porque você entende o que ele quer, o que ele procura, qual que é a dor, qual que é o desejo daquele cliente com relação ao seu produto, e aí na hora que você falar, o pouco que você falar sobre o seu produto, você fala atacando naquela dor, naquele desejo, naquele problema que o cliente tem, mostrando a solução e como o seu produto soluciona aquilo. Tá? De sugestões personalizadas, né? Como se estivesse conversando com um amigo ali, ajudando um amigo seu, personaliza para aquele cliente, porque agora você está ouvindo ele, né? Então você ouviu o cliente, você sabe o que ele precisa, qual que é a dor, qual que é o desejo dele. Então converse como se fosse um amigo seu e dê soluções para ele, personalizadas para ele, que estejam alinhadas com o seu produto ou serviço. E demonstre interesse genuíno, né? Pelo que o cliente fala sobre o seu produto, que é o que eu acabei de falar também, né, gente? Ouça com atenção e demonstre que você está interessado, mas não apenas demonstre superficialmente, como só porque você tem que fazer uma imagem. Não, realmente preste atenção. Realmente fique interessado no que o cliente está dizendo. Porque o que ele está dizendo é a chave para você vender para ele. O que o cliente está dizendo ali é a chave fundamental para você vender para ele. Tá bom? E aí, segundo ponto aqui, use o poder de perguntas para guiar a conversa, né? E aí o que a gente falou aqui, faça perguntas abertas para conhecer as dores e os desejos do cliente. Ó, evite perguntas fechadas que levem a um não, né? Ou é a pergunta de sim ou não, então evite esse tipo de pergunta. Faça perguntas abertas que o cliente vai ter espaço para conversar bastante, para responder de forma longa, e a partir dali você conseguir captar exatamente qual que é a dor, o desejo, o que, que aquele cliente procura. Use perguntas abertas que fazem o cliente refletir sobre o que ele quer. Às vezes nem ele mesmo pensou sobre aquilo, ou qual é a dor de fato que ele tem. Então faça perguntas que fazem ele refletir sobre isso. E ajude o cliente a se imaginar usando seu produto, tendo resultado com seu serviço.
conta um pouco de storytelling ali, né? Uma historiazinha de um outro caso, um cliente que adquiriu aquele produto ou serviço, ou mesmo sua mesmo, que vai fazer ele imaginar ele tendo resultado com aquilo que você está oferecendo, né? Aí, por exemplo, um tipo de pergunta fechada aqui, ó. Você quer mais alguma coisa? Isso é uma pergunta fechada. Agora é uma pergunta aberta. Você prefere esse modelo mais ajustado ou algo mais soltinho? Né? Isso falando da. É porque eu trabalho muito com nicho de moda, né, gente? Como eu já falei aqui nos outros vídeos, eu trabalho muito com nicho de moda. E aí a gente tá falando aqui, por exemplo, de um vestido, de uma saia ali. E aí, ó, você prefere esse modelo mais ajustado ou algo mais soltinho? A pessoa vai refletir. Nisso que ela vai refletir, ela vai começar a dar outras opções para você refletir também sobre o que você tem a oferecer e oferecer outras opções para ela também, aumentando as chances de você converter, tá? E o terceiro ponto, crie conexões e relacionamento antes de oferecer o produto. Porque, como a gente já falou aqui, o processo de vendas é um processo de troca de valores. E nesse processo de troca de valores, você precisa se conectar com o cliente obrigatoriamente, porque a gente compra pela emoção e a gente compra de quem a gente confia. Então, se você não consegue se conectar com o cliente, ele não vai confiar em você. Então, busque se conectar com o cliente, gerou aquela conexão legal, tá fluida, a conversa tá fluindo de forma mais natural, aí você vai aprofundando, arrastando para o lado das vendas. Mas antes se conecte, porque ele vai se sentir seguro, ele vai sentir que você é uma pessoa confiável para comprar com você. E aí esse é o ponto que muda todo o jogo, né? Então, por exemplo, eu até coloquei aqui, ó, se você abordar o cliente e já quiser vender de cara, ele vai se sentir pressionado. Aí você vai parecer aquele vendedor chato que, né, o cliente quer passar longe. Mas se você cria a conexão primeiro, ele vai ficar mais à vontade, mais confortável, mais seguro, mais confiante, e isso vai mudar todo o jogo para você. E aí como que você aplica isso na prática? Chama o cliente pelo nome, né? Se você souber o nome dele, perfeito. Se não souber, pergunta o nome. Oi, fulano, tudo bem? Como você chama, por gentileza? Eu geralmente falo assim, eu falo, como você chama, por gentileza? Aí ela fala o nome ali, e aí eu sigo o atendimento e o processo de vendas ali sempre chamando pelo nome, o máximo possível. Porque o nome, gente, o nosso nome, ele é uma coisa muito forte. É muito forte. Porque é um nome que foi dado pra gente antes da gente nascer. Na maioria dos casos. Tem um ou outro caso que não. Mas na maioria dos casos, o nome foi dado antes da gente nascer. E aí a gente é chamado pelo nome desde que tá na barriga da mãe, quando nasce, desde bebezinho, quando a gente não entende, a gente é chamado pelo nosso nome e cresce. Desculpa, gente. E cresce sendo chamado pelo nome ali e segue, 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 segue. Então, o nome é o que mais conecta a gente com a nossa essência ali, com a criança interior, com a familiaridade, as sessões familiares que a gente tem. Então, quando você chama uma pessoa pelo nome, você se conecta com ela de forma mais fácil, mais fluida. Então, pergunte o nome, sempre chame a pessoa pelo nome. Porque isso vai criar uma proximidade entre você e aquela pessoa, vai deixar as coisas mais naturais e isso vai deixar você mais longe de ser aquele vendedor chato porque você vai criar essa conexão. Ela vai se sentir mais confortável com você, né? E vai te ver mais como um amigo do que como um vendedor. O outro ponto, converse naturalmente antes de vender. O que a gente falou, converse como se estivesse falando com um amigo seu. Não chega falando logo do produto. Vai pesquisando o cliente ali, sondando ele, fazendo perguntas para o cliente falar com você e você ir conhecendo ele em essência. Quanto mais você conhecer ele, se conseguir chegar numa conversa que busca a infância dele lá, né? A parte da criança dele, melhor ainda. Por quê, gente? Uma coisa é fato, o processo de vendas não é sobre vender, é sobre trocar valores, como a gente já falou em outra aula aqui. Mas você só consegue fazer isso se conectando com o cliente. Se você não se conecta, você não tem a confiança dele, tá? E quando você faz esse processo de se conectar, de, de conhecer o cliente a fundo, você consegue oferecer exatamente o que ele precisa, quando ele precisa. E isso muda todo o jogo. Então, converse naturalmente, deixa fluir a conversa. Quanto mais você conhecer, melhor, mais natural fica, mais fluido fica, e mais ele confia em você, tá bom? O processo de vendas não é sobre vendas em si, sobre aquele vender um produto em troca de dinheiro. É sobre conhecer o cliente. A psicologia, você conhece pessoas? Inclusive, eu deixo essa reflexão para você. Pode comentar aí também sobre isso. Mas eu pergunto, você conhece pessoas? Conhece a psicologia de vendas, a psicologia do seu cliente? Porque o processo de vendas é emocional, gente. É totalmente emocional. 80% das nossas decisões são pela emoção, só 20% é pela razão. Então, você precisa conhecer o seu cliente de forma mais emocional, mais psicológica. E para isso você precisa conversar. Precisa conversar, se conectar. Não tem como fugir disso. E demonstre empatia e interesse real antes de ficar oferecendo produtos. Porque isso vai mostrar para o cliente que você realmente se importa com ele, com os resultados que você está falando que oferece.
E isso muda muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Então demonstre empatia e interesse real no que ele está falando, para que você depois, lá na frente da conversa, você consiga oferecer um produto que realmente ataque de forma direta naquela dor e no desejo que ela tem, tá? E aí, o quarto ponto aqui que eu trouxe para a gente refletir. Use histórias e prova social para engajar o cliente. Então, a questão do storytelling que a gente falou aqui, né, que eu falei com vocês também. Storytelling é a arte de contar histórias. Pode ser histórias da sua vida mesmo ou de outro cliente, de outro caso que você teve com outro cliente. Você conta aquela história, o famoso storytelling. E isso gera mais conexão com o cliente e entre você e o cliente. Porque uma coisa é fato, o cliente pode discordar de tudo que você falar, mas ele não pode discordar da história que você conta. Porque a história é sua. E a história prende atenção, a história conecta. Não é à toa que Jesus dava os ensinamentos dele por meio de parábolas. Parábolas nada mais eram, não é, né? Até hoje, histórias curtas que prendem a atenção. Então, engaje o cliente com histórias, com prova social, mostre casos de outros clientes que você tem que tiveram resultado com o que você está oferecendo, que tiveram problema solucionado, né? Porque isso faz muita diferença. As pessoas, quando elas veem experiências reais também, isso aí muda todo o jogo na concepção delas e a concepção que elas têm com relação a você e ao que você está falando. Então, é indispensável que você conte histórias, que você mostre provas, depoimentos de outros clientes e tudo mais, tá? O quinto e último ponto aqui desse tópico, gente, dê ao cliente a sensação de escolha e controle. Isso é muito importante, né? Porque ninguém quer sentir que, nossa, eu tô sendo manipulado. É que eu tô sendo manipulado para comprar essa coisa. A pessoa já tem um receio, se afasta na hora. Ninguém quer essa sensação. Agora, quando você está conversando de forma fluida, mostrando os benefícios do produto para ela, como vai solucionar aquela dor, aquele desejo dela, de acordo com o que ela mesma falou, da boca dela, porque você ouviu muito dela, conheceu muito ela antes de começar a falar do produto, quando você quando você começa a falar do produto para o cliente, como aquele produto vai solucionar a dor daquele cliente, com base no que o cliente falou antes, isso aí muda todo o jogo. Isso aí muda muito o jogo, porque ele vai ter a sensação de que ele está no controle. A hora que falar assim, e aí, fulano, isso faz sentido pra você? Ah, faz sentido sim. A sensação é que ele tá no controle de tomar a decisão. E aí agora ele sabe que aquele seu produto que você tá oferecendo vai solucionar uma dor dele. Vai solucionar, vai atacar um desejo dele. E aí tá nas mãos dele decidir pelo sim ou pelo não. Mas a depender do seu argumento e de como você atacou as dores e os desejos dele, ele já comprou. Ele já comprou e quando ele falar o sim, você meio que direcionou ele para compra, mas a sensação dele é de que ele está tomando a decisão para comprar com você. E isso é muito importante. E aí, como você aplica isso na prática? Dê opções para o cliente escolher, né? Aí, principalmente se for roupa, é mais fácil, tem N opções, mas a gente sempre tem opções diferentes. Aqui, por exemplo, na agência, a gente tem opções de preços de acordo com planos, com pacotes. A gente tem desde o plano bronze até o plano diamante, para quem tem melhores condições, querem mais recursos ali também. Então, dê opções para o cliente escolher, isso é legal. Use fechamentos alternativos, né? Você prefere pagar no Pix, no cartão, por exemplo. Dê essa opção para ele escolher a forma de pagamento. Nunca diga, você tem que comprar, né? Nesse caso, a pessoa se sente muito, é muita pressão, eu tenho que comprar isso só porque você está falando, não é assim. Dê a opção de, você deveria comprar por isso, isso e isso, das opções ali, ou essa pode ser uma ótima escolha para você também, né, porque vai resolver isso, isso e isso para você. Então, dê essas opções que vai fazer muita diferença para o cliente, tá? E, por fim, como aplicar essas técnicas no dia a dia, o tópico que eu trouxe aqui para você. Ó, no Instagram e nas redes sociais. Como que você aplica no dia a dia lá no Instagram da sua empresa? Você pode fazer enquetes, perguntas para envolver os seguidores ali antes de oferecer o produto, porque quando você faz enquetes e perguntas, você conhece o público-alvo que está te seguindo e você sabe o que aquele público quer, quais são as dores, os desejos, e isso faz muita diferença no seu processo de vendas depois para oferecer os produtos e serviços pelo próprio Story, tá? Usar depoimentos, histórias reais de outros clientes seus, né? Porque isso gera conexão. A pessoa ela confia mais sabendo que o que você fez, o seu produto, o seu serviço, realmente entregou aquilo que prometia. Então as pessoas que veem ali os depoimentos nas suas redes sociais vão se sentir mais seguras, mais confiantes para comprar com você. Né? No atendimento pelo WhatsApp, ó, nunca inicia a conversa só mandando preço, porque muitas vezes chega, né, pelo WhatsApp, custa quanto? A pessoa só manda assim, qual o valor? Isso acontece com muita frequência. Então não fale o preço de cara.
puxa a conversa para outra direção. Ela chega perguntando preço, você vai e tira o foco do preço e puxa para outra direção a conversa. Ah, legal, falou. Vamos supor que é um calçado. Ela chegou, mandou ali, qual é o valor? Aí você vai e responde o preço direto, já perdeu ela ali. Agora, se você, quanto mais você segurar ela na conversa, maiores são as chances dela comprar. E aí você fala assim, oi fulano, tudo bem? Qual é o seu nome, por gentileza? Já tirou o foco do valor, perguntou o nome. Aí ela vai falar o nome dela. Ah, legal, Silvana, por exemplo, né? Ah, legal, Silvana. Achei interessante que você se interessou por esse calçado. Ele é um calçado maravilhoso para você usar nessa situação. Qual é o seu tamanho, por gentileza, para eu verificar se eu tenho disponível em estoque? Você viu que não falou o preço ainda? Tá conversando, flui na conversa e fez uma pergunta. Uma pergunta do tamanho dela. Aí ela vai responder o tamanho para você verificar que tem disponível. E aí, mesmo você sabendo que tem disponível, você faz a pergunta. E aí, fez a pergunta ali. Ah, legal. Ah, eu tenho disponível, ele tá por apenas tanto. Aí sim você fala o preço. Você tem preferência? Aí você, aquela questão que a gente falou anteriormente, de dar a opção de escolha para ela. Ah, você tem preferência por alguma forma de pagamento específica? Prefere cartão, Pix? Sabe, vai fazendo perguntinhas para direcionar ela, até mesmo para conhecer ela ali no WhatsApp, né? Use perguntas estratégicas para entender o cliente também, né? E oferecer algo mais. Tá ali antes dela fechar a compra. Você costuma sair, por exemplo, no fim de semana? Que tipo de calçado você costuma usar no seu dia a dia? Porque aí eu posso apresentar outras opções aqui para você que possam ser a sua cara também, né? Então vai buscando algo nesse sentido. E por fim, no atendimento presencial, né? Que a gente faz muito também. E muitos vendedores aqui estão no presencial também, né? Corretores de imóveis, até lojistas também, comerciantes aí. No atendimento presencial, criar conexão antes de falar do produto, também entra naquela questão que a gente veio falando até então, sobre perguntar o nome do cliente, fazendo perguntas abertas para conhecer o cliente, o que ele procura, isso é legal, e deixa o cliente experimentar fazer perguntas sem sentir pressão, né? Não fica ali em cima. Às vezes a gente entra numa loja e fica o vendedor ali em cima, nossa, eu tô disponível aqui para você. E onde você vai, o vendedor tá assim, com o bracinho nas costas, andando atrás de você, olhando para o lado, para o outro, e você se sente pressionado. Não deixa o cliente à vontade. Quer provar o produto? Se você quiser provar, me chama, eu tô aqui à disposição, tá bom? Vou ficar ali no cantinho, à sua disposição. Se você quiser provar, me chama. Eu tenho certeza que você vai amar produto tal, 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 tal. E vai ali, conversa um pouquinho para conhecer mais ou menos o gosto do cliente e deixa ele rodar a loja, rodar o estabelecimento aí e provar os produtos se ela quiser. Tirar, olhar assim, passar a mão, deixa o cliente à vontade, porque isso aí vai mudar também todo o jogo para você, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, né? Sobre como vender sem ser chato, sem ser um vendedor chato ali que é insistente. Então, espero que essas dicas que eu dei aqui hoje ajudem vocês, que sejam dicas que vocês vão aplicar no dia a dia também e que façam diferença. E depois voltem aqui, depois de aplicar essas dicas, voltem aqui e comente para eu ver também que realmente vocês estão tendo resultado com o conteúdo que eu estou compartilhando com vocês, tá bom? Peço também que vocês curtam, compartilhem, porque a gente alcança outras pessoas assim e transforma outras vidas. Porque, gente, eu acredito muito que a nossa missão nessa terra, nessa existência, é impactar vidas, transformar vidas, ajudar outras pessoas, para que a gente evolua junto. Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que a gente vá crescendo cada vez mais, impactando outras vidas. Curta, compartilhe, comente aqui também suas dúvidas, porque essas dúvidas podem ser até dúvidas de outras pessoas e até gerar outros conteúdos pra gente, tá bom? E eu vejo vocês semana que vem, sábado ao meio-dia, sempre, né? A gente tá aqui. Semana passada não teve por motivos de saúde mesmo, mas já retomamos e vamos com força total aí para transformar e impactar cada vez mais vidas, tá bom, gente? Qualquer coisa podem me chamar no direct do Instagram, o meu Instagram tá aqui embaixo também, e deixe os comentários aí para que eu possa ver, responder e outras pessoas possam ver também, ok? Então, uma ótima semana para todos, um ótimo final de semana aí, né? Que esse vídeo tá indo ao ar agora sábado. E tô gravando ele na sexta-feira, é quase meia-noite aqui, por isso essa cara de sono também. Sexta-feira à noite gravando um videozinho pra vocês, vou editar e postar aí. E vamos pra cima, porque como diz o Thiago Fonseca, né? O topo é nosso. E como eu costumo sempre dizer, vendas mudam vidas. Gente, então aprenda a vender e a sua vida será totalmente diferente, tá bom? Tchau, tchau e até mais.